Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui com a gente e também quem vai assistir aqui depois. O objetivo aqui dessa live ou dessa reunião online é falar um pouco sobre o retiro, contar o que acontece, o que já aconteceu, quem somos nós, né? Qual que é a ideia do retiro. E vou falar da programação também, né? É, basicamente é isso. Então, eu sou a Vanilda, a maioria já me conhece, quem não me conhece, né? Eu sou a Vanilda, já trabalho aí com o Renascimento, o Rebirthing, sou aprendiz diretamente de Leonard Orr, que é o criador dessa técnica prática, né? Também chamada de Novo Yoga, não por mim, né? Mas isso desde a década de 80, já é considerado um novo yoga, principalmente um yoga para nós ocidentais, que a gente tem um outro jeito de meditar, né, de contemplar a vida e também de respirar. Então, Leonard Orr traz essa nova versão aí, né, da meditação, da respiração e também desse esse autoconhecimento, uma forma nova, revolucionária, embora foi criado lá em 1970, a partir de 1960, né, ainda é algo muito novo, porque o yoga é algo milenar, né? Talvez seja o princípio de tudo, veio do yoga. Yoga não é só exercícios de yoga, todo mundo já sabe disso, né? Um novo estilo de vida, é espiritualidade, é conexão, é um monte de coisa. Então, o Leonard Orr, como o Yogananda, né? Yogananda também traz o yoga para o Ocidente. E Leonard Orr é um ocidental que vai para a Índia, vai para o mundo todo e traz essa versão aí adaptada para a gente, né? Então, ele até dizia, gente, né, o ocidental, ele não tem muita paciência de ficar horas sentado em posição fácil, meditando, qualquer coisa assim. Então, até a diferença é essa também, é uma coisa deitada, é instantânea, é mais rápido, né? E também tem uma forma mais conectada de ser feita. E o nosso objetivo aqui é trazer isso para vocês. Hoje a gente já tem aí o curso online, que ele dura aí praticamente o ano todo, 2 vezes por semana, é ao vivo, e aí a gente tem o quê? O retiro, para a gente se encontrar. E até porque tem algumas práticas que no online não é tão intenso, né? Tão profundo, a gente não consegue se aprofundar tanto. E aí tem também a parte de encontrar o pessoal, a família, a comunidade, né? E estar imerso nesse trabalho, nesse encontro, nessa respiração, na natureza, por alguns dias. No caso desse retiro, 7 dias, de 4 a 10 de setembro. Então, a gente vai estar, o feriado vai estar dentro dessa proposta. Porque tem pessoas que não podem ficar, né? A gente já sabe, hoje em dia está cada vez mais difícil. Na época do Leonard eram 9 dias. Agora a gente está fazendo 7, quase ninguém faz isso, né? Estão fazendo 3 dias. Mas a gente sabe que uns dias a mais ajuda muito. Você ficar ali imerso em todo esse trabalho. E que o renascimento que a gente traz não é só respiração, porque as pessoas ouvem, né? É breathwork, é respiração, também. Mas a gente traz aí, vamos dizer, um novo estilo de vida, né? Umas práticas para auxiliar a sua vida no teu dia a dia e auxiliar nas mudanças também, e auxiliar na sua mudança mental, na sua mudança de comportamento, na sua mudança dos hábitos, que a gente sabe que isso hoje está interferindo muito na nossa vida.
andamos ansiosos, né, cheios de expectativas, de medos, e o renascimento é justamente para isso. E um retiro, então, muito mais. Aí a gente sempre tem um pessoal aí que vem contar as experiências. Eu, o Alexandre e a Fábia, hoje vamos contar um pouco para vocês aí, tanto das experiências como o que a gente vai fazer. Então, eu sou a Vanilda, aprendi diretamente de Leonard Dior, estive por algumas vezes com ele, né? Aí eu acho que umas 7, 8 vezes eu me perdi. E ele veio ao Brasil e eu fui à Índia também para conhecer, né? Tudo aquilo que ele contava. Dizer, não é possível que isso seja verdade. Então fui para a Índia. Agora, ano passado, fomos de novo para a Índia. E estivemos, inclusive, aí no Arjuna Babaji, que é o nosso mestre, o mesmo mestre de Yogananda. Leonard esteve com Babaji. Também a gente vai contar um pouco melhor, né? A gente vai fazer essa conexão com Babaji, com o yoga, com a respiração, com esse mundo aí tão incrível. E então, desde 2010, eu passei por uma transformação na minha vida e comecei a praticar e também compartilhar com as pessoas. Então, eu fiz parte de alguns retiros, né? Teve alguns retiros aí com centenas de pessoas, tá, gente? Dezenas e centenas. E não só dele, né? Como do Tom Cal, da Sondra Rey, a Vihai, alguns mestres. Aí a gente foi aprendendo, né? E também fui sempre praticando. Já tem, então, 15, 16 anos aí que a gente está nesse trabalho, tá, pessoal? Milhares de pessoas eu já atendi e eu acho que já passou dos 1.000 aí que fizeram retiros, né? Se a gente for somar também, e aulas, alunos, tem muitos alunos também. Então, a gente tem aí um caminho bem, bem rico aí nesse tempo todo. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês aí em setembro, né, nesse retiro, o que vai conter também, eu vou falar daqui a pouquinho como que vai ser o processo todo. Eu vou estar lá, então, apresentando essas práticas, acompanhando vocês, vamos fazer tudo isso juntos, tá? O Alexandre vai falar um pouco dele, o Alexandre é meu filho, então ele desde os 12 anos, ele ia comigo para os retiros, constelações também, programação neurolinguística. Eu comecei uma nova vida, eu venho da área, né, administrativa, números, tá, gente? Era empresária, então eu fiz uma transição de carreira, vamos dizer assim. Foi natural, quando eu vi, eu estava nessa mudança, e o Alexandre sempre comigo, ele foi ainda para a Índia o ano passado, já jovenzinho, 14 anos, ele já atendia as pessoas nos retiros, o mais novo renascedor aí no Brasil, né? Então, por alguns anos segurei esse título. Eu vou dar deixa aqui para ele, fala aí, Alexandre. Bom, eu acho que isso do renascimento, a mãe falou muito bem, o renascimento, de certa forma, eu vejo como um espelho da vida, ou a vida é espelho de um renascimento. A gente fala muito que no renascimento você entra no processo e tem todo o fluxo, né, de você acessar a memória, acessar o trauma, acessar o trabalho, fazer o processo de perdão, de cura, e depois o relaxamento, e você conseguir absorver e retornar aquela energia que você gastava para você, né? E hoje eu vejo como a vida segue também essa onda, né? Então, por isso que o renascimento, ele é, sim, uma terapia, é uma forma de curar traumas, acessar memórias reprimidas, de fazer todo esse trabalho psicológico, emocional, espiritual, mas também engloba muito mais, porque daí entra também qual o impacto da sua alimentação tem nos seus processos, qual é o impacto do seu estilo de vida, dos seus pensamentos. A gente fala muito sobre os milhões de pensamentos que nós temos ao dia e como a maior parte deles é negativo ainda. Os padrões que a gente segue de sociedade, os padrões dos nossos pais, tudo, a gente faz muita coisa no automático. Eu acho que a principal coisa que mudou na minha vida, lá com 13, 14 anos, primeiro contato com o Renascimento, foi a sensação de que eu não estava mais vivendo no automático. Eu não estava só seguindo os padrões que meus pais montaram para mim.
até inconscientemente, eu não estava repetindo mais os traumas deles, eu não estava mais seguindo só as coisas porque elas são assim. Eu comecei a entender o porquê que eu queria, porquê que eu não queria, o que era o meu caminho, qual era o meu propósito, e eu vejo que mudou completamente a minha vida, né? Eu fui de ter mais de 100 quilos, 110 quilos, para ter 70 quilos em coisa de um ano, majoritariamente também porque a gente se tornou vegetariano, e foram muitos processos concorrentes, digamos assim, ao mesmo tempo, e tudo isso entra dentro do que a gente desenvolve hoje, né? Que é isso que vai muito além de só o breathwork, vai muito além de só o fazer a nova yoga, o deitado, é mais do que só o retiro, é mais do que só o curso, é mais do que só tudo isso, é o conjunto de todas essas coisas, né? Então, eu fico sempre muito feliz de poder, mais uma vez, estar participando de mais um retiro, poder estar contribuindo, poder estar atendendo também mais pessoas, poder levar essas curas que a gente experienciou, que na verdade acho que tem muito a ver com quando a gente experimenta algo que é bom, algo que faz bem pra gente, que a gente sente bons retornos, que faz uma mudança nesse nível na nossa vida, a gente quer levar para frente também, a gente vai querer compartilhar. Eu acho que o retiro é bem um ponto de compartilhar. Tanto que a gente faz muitas também as trocas de sessão, a gente faz o compartilhar das nossas experiências. Então é tudo uma experiência muito unificadora também. Então, até como a mãe disse, já tem a comunidade do Renascimento, né? As pessoas que já estão fazendo, já fizeram curso, que foram para o retiro. A gente tem várias pessoas que estão nesse ecossistema, digamos assim, e estar inserido nisso e ter contato com isso, principalmente presencialmente no retiro, é fantástico. Só o fato de estar lá quando eu era criança ainda, que eu não me envolvia tanto, né, não fazia tanto as atividades, as práticas, só de estar junto naquele processo já era fantástico, já era maravilhoso e transformador, né? Então, eu tive uma jornada muito incrível nesse acompanhamento. Fui desde estar completamente perdido, na verdade. Pô, que jovem de 14 anos, que adolescente de 14 anos não está meio perdido no mundo, né? Para me encontrar com o meu trabalho de sustentabilidade. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria sustentável, trazendo energia solar, trazendo construção sustentável, trazendo sustentabilidade para o mundo. Foi uma das contribuições que eu consegui trazer. Porque eu vejo que o mundo tem que ser tratado o indivíduo, que é o que a gente faz aqui no Renascimento, é o que o Retiro traz muito, esse trabalho interno de acessar o que está, essas memórias reprimidas, curar esses traumas que a gente carrega, desfazer esses padrões, mas também é necessário curar o planeta, curar a sociedade. Então eu tento fazer esse meio de campo dos dois, digamos assim. E eu acho que tudo, de novo, tudo isso vem a englobar nosso trabalho. Não é só alimentação, não é só você ter um estilo de vida diferente, não é só você estar mais em harmonia com a natureza, com o mundo, com as outras pessoas. Não é só você melhorar o seu sono, não é só você ter os milhares de efeitos que a gente vai até comentar aqui e vai contando, mas é o conjunto de tudo isso. É realmente algo que no final dos contos é bem difícil de botar em palavras, né? Então, fico muito feliz de estar estendendo mais uma vez um convite para um retiro, para, através daqui dessa plataforma, poder estar participando juntamente com a mãe e poder trazer cada vez mais pessoas, poder proporcionar essas mudanças, para poder proporcionar toda essa experiência que foi e continua sendo maravilhosa para cada vez mais pessoas. Vai ser um prazer imenso poder encontrar todos lá no nosso retiro. E daí eu acho que a mãe daí vai comentar mais um pouquinho sobre, né? E a Fábia também tem uma história bem fantástica ali para compartilhar um pouco sobre. É sempre bom também ouvir esses depoimentos, né? É isso aí, né, gente? O que é bacana, nós temos um jovem aí. Então, o Alexandre vai dar esse apoio para os jovens. Às vezes até criança, Isso. adolescente vem, né, Alexandre? É Tem essa importante. Eu vejo que para mim foi muito importante ter tido esse contato na idade que eu tive, porque é muito mais fácil, né? Você tem menos vícios presos a você. Vícios, eu digo até vícios psicológicos, assim, coisas que pensamentos negativos, padrões repetitivos, você tá menos engessado, de certa forma.
Então, toda criança aprende melhor, e esse tipo de coisa também não é diferente, né? Você acaba se conectando muito mais fácil. Então, é muito interessante ter a presença de jovens conosco, é muito interessante ter mais, cada vez mais jovens vindo participar desses retiros, porque é o futuro, né? É trazer, já inserir, trazer essa cura, esse processo todo para essa próxima geração, né? Inclusive, nós tivemos muitas crianças nos últimos retiros, teve até alguns casos, assim, extraordinários, assim, que aconteceram com algumas crianças que também estavam, que nem eu falei, às vezes só de estar lá, só de participar do retiro, já é algo transformador. No, mesmo que não vá desenvolver perfeitamente todas as técnicas, mesmo que às vezes a criança, principalmente a criança, não vai conseguir participar de todas as atividades o tempo todo, porque é uma criança, ela vai querer, é mais inquieta, né? Só de estar lá já é fantástico. E para o jovem, então, o cérebro cheio de elasticidade permite bastante desenvolvimento, é bem mais ágil o processo todo. Isso aí. E quando os pais vão, se curam, os filhos se curam, né? Eles dão uma oportunidade para os filhos, porque eles mudam, eles se tornam pais diferentes. E quando os filhos vão junto, então tudo acontece uma mágica mesmo, é incrível. No último teve 2 adolescentes, um estava já com dificuldade de escola, de respiração, de brincar. Ele ainda era uma criança, né? Na verdade, nem é ainda um adolescente. Ele saiu do retiro brincando, respirando, e ele hoje tem uma vida normal, tá, pessoal? Uma vida normal. A menina também, a mãe. Então, foi muito transformador. Acelera, né? Um retiro acelera. Eu coloquei lá que é dias fora do sistema. A gente precisa sair da bolha para poder olhar para a bolha. A gente precisa sair do problema para poder olhar para o problema. Precisa de um tempo, né? E um tempo onde você é observado, onde você é acolhido, onde você pode se acolher. Então, isso é muito importante. E hoje ninguém mais está fazendo isso. Quando faz uma viagem, tira férias, normalmente vai para outra bolha, outro barulho, outra situação, ou criar mais, às vezes, situações. Então, o convite é justamente para silenciar, se acalmar, ser ouvido, né? Se ouvir e estar na natureza. O retiro, para mim, sempre trouxe, continua trazendo, muito o caráter do espaço seguro. A gente, que nem a mãe falou, às vezes viaja para um outro país, para outra coisa, só se insere em outra bolha, se insere em outra série de problemas, você continua estando naquela dinâmica de atacar, se defender, da opressão social e tudo aquele contexto que a gente vive, todos os problemas da vida, tudo isso, esses retiros se tornam, o retiro, o curso também, esses pontos online até que a gente faz, se tornam locais seguros, locais em que você pode ter essa disponibilidade, essa segurança de trabalhar isso, de acessar isso sem ficar preso pelos medos, né? Pelos julgamentos também. É um local sem julgamento, um lugar seguro e um lugar mágico, até de certa forma. Alexandre, obrigada por enquanto. Vamos chamar a Fábia para ela contar um pouquinho, tá, gente? Então, eu sou a Fábia, eu sou terapeuta neuropsicogenealogista, que é da Medicina Nova Germânica, e dentro desse curso que eu fiz, há uns 4 anos atrás, eu ouvi falar do Renascimento. Só que me passaram um Renascimento totalmente diferente, né? E eu fui fazer o curso da Vanilda, eu estou no 3º curso da Vanilda, eu não consigo deixar essa comunidade, porque eu me sinto muito acolhida. Eu moro no Paraguai, né? Eu sou uma brasileira, eu moro no Paraguai, e eu me sinto muito acolhida. Então, eu sou renascedora que eu estou trazendo essa técnica nova, essa ferramenta incrível para o Paraguai. Eu não sei, de alguma forma, Deus me colocou aqui. E tem sido incrível, sabe? Eu tenho histórias incríveis que um dia ainda eu quero escrever um livro de todas as experiências que eu tenho tido, do plantar de semente que eu estou fazendo nas pessoas aqui num país, numa cultura, num país completamente diferente do nosso. E a gente até fala do nosso Brasil, gente, mas a gente eu moro num país de fronteira aqui, e eu vejo o quanto o nosso Brasil é incrível. As minhas experiências com o retiro, o primeiro retiro eu fui na Ilha do Mel, e eu fui junto com a minha filha, a qual eu tinha alguns problemas bem sérios de relacionamento. E eu acho assim que a espiritualidade,
envolveu a gente e a gente conseguiu ir juntas. E desde então, o meu relacionamento com ela e com a minha outra filha, ele mudou de uma forma mágica. Foi mágico, gente, porque eu passei por situações com ela lá dentro que eu pude compreender que das coisas que eu trouxe da minha infância, da minha vida, eu acabei passando para as minhas filhas. E lá foi um momento de eu me curar e eu me libertar. E quando eu me libertei, eu pude dar espaço para as minhas filhas até errar. Então, hoje, o crescimento que nós tivemos, a união, e eu até por muitas vezes eu me questionei se eu amava, né? Se eu amava, se eu conseguia amar. Eu não sentia aquele amor que eu sinto hoje. Então eu falava, meu Deus, acho que eu nem sei amar. Então eu sempre fui uma pessoa muito salvadora, muito sagaz, muito. E o renascimento, os retiros, eles me trouxeram para o meu centro. Até foi um mergulho dentro de mim para eu saber quem eu era. Então, eu já fiz 2 retiros, só que eles mudaram completamente a minha vida. Hoje, a Fábia, ela é uma pessoa extremamente mais centrada. Eu eliminei várias insônia. Hoje eu durmo 9h30 da noite, eu estou dormindo, acordo às 6 horas da manhã. O meu respeito e o meu contato com a natureza mudou completamente. Hoje eu abraço árvores, eu converso com os passarinhos, mas de uma forma, assim, mágica, gente. Então, o meu respirar, a minha alimentação, a minha ansiedade, os meus medos, o meu a minha maneira de encarar a minha família, então, assim, mudou completamente. Então, eu estou extremamente honrada de fazer parte, que agora nesse terceiro eu vou contribuir, eu sou uma colaboradora. Então, vocês não têm noção da alegria que eu vou conseguir colocar em prática tudo que resolveu para mim. O renascimento foi tão importante para mim que hoje eu trabalho com isso, né? Então, eu conto para as pessoas e eu digo, eu sou prova viva de tudo que o renascimento trouxe para minha vida. Eu gosto muito da definição do que é o renascimento. Ele é simplicidade, ele é verdade e ele é amor. Então, eu convido vocês que façam, só digam sim, que as coisas acontecem. Eu lembro que o primeiro retiro, eu não tinha como sair daqui, do Paraguai, para viajar para Curitiba e para Ilha do Mel. Quando eu disse sim, tudo se resolveu. A parte financeira, gente, foi assim, ela foi chegando, eu disse sim, eu dei permissão e as coisas aconteceram. Esse retiro nesse lugar, que vai ser agora em setembro, que é a Vila da Glória, lá em São Francisco, olha, não tem como explicar. A amizade que você faz, as pessoas que você conhece dentro do retiro, parece que ela é tua família. Você leva as pessoas para a vida inteira. E uma coisa que eu mais amo do retiro são os compartilhar. Cada um passa por uma experiência e depois a gente se reúne tudo. E daí a gente compartilha tudo que a gente liberou, tudo que a gente acessou, como que você está se sentindo. Eu amo aquilo, porque assim, às vezes você vai com problema, você acha que você tem. Quando a escuta amorosa do outro, do não julgar, e assim, é incrível, você se cura com cada história. Uma outra coisa, assim, alimentação, ela é super incrível. Você perde medidas, todo retiro que eu vou, eu perco medida, eu perco peso, não se passa fome, é super fácil, adaptável. A colaboração que existe entre as pessoas que estão lá, vira uma comunidade, todo mundo se importa com todo mundo colabora com todo mundo se importa. Então, assim, eu sou apaixonada, se eu pudesse eu levava todas as pessoas. É um momento que parece que tudo para, e você
e você tem um mundo perfeito. É uma semana de mundo perfeito, gente, onde tudo é com muito amor, com muito carinho. Eu vou contar uma coisa que eu achei incrível uma vez, de tantas as outras que aconteceram. Eu lembro que uma noite eu compartilhei com a minha colega de quarto, a Flávia, que eu nunca me sentia amada, né? Eu jogava basquete e eu era meio assim, meio julgada, meio assim, eu não tinha, nunca me considerei ter amigas, né? E teve uma noite que eu ganhei uma serenata de um menino, e só que eu dormi, e eu no outro dia fui jogar e esse menino perguntou assim: "Você gostou da serenata que eu fiz para você?" Eu falei: "Eu não vi, eu dormi." E todas as minhas amigas ficaram na janela escutando a serenata que era para mim e nenhuma me acordou. E eu fiquei muito chateada com aquilo, muito chateada com aquilo. E eu comentei isso com a minha colega de quarto no retiro. E eu falei, não sei por que que veio essa memória. No outro dia, gente, eu fui acordada com o menino que tocava violão, com as pessoas que estavam acordando, foram cantar na minha janela. Então só pode ser o amor, só pode ser Deus. Eu não ganhei aquela serenata aquele dia, as pessoas não me acordaram. Só que lá no retiro, eu comentei essa história e no outro dia eu ganhei uma serenata. E eu me emocionei muito e falei: muito obrigado, Deus. Você está me proporcionando uma coisa que as pessoas, às vezes, não vou julgar, né? Sei lá, eram meninas também como eu. Mas, assim, por isso que é um lugar mágico. Para mim aconteceu muitas coisas, né? Eu poderia passar a noite inteira contando para vocês coisas que aconteceu. E tem mais uma outra coisa que eu quero contar que me marcou muito. Na Ilha do Mel, eu fui com a minha filha. E a minha filha estava, assim, ela estava obesa. E a gente subiu um farol, que são não sei quantos degraus lá, 200 degraus, para a gente ver um pôr do sol. E ela foi comigo. Quando chegou no começo da escada, era longe, ela falou: "Mãe, eu não vou conseguir subir." Daí eu insisti um pouco, ela falou: "Mãe, eu não vou conseguir." Eu falei: "Filha, então tá bom, eu vou e eu respeito a tua decisão." E quando eu cheguei lá em cima, foi a coisa mais linda que é ver o pôr do sol, o mar. E eu pensei: "Meu Deus, eu queria tanto a minha filha aqui comigo", mas eu respeitei o processo dela. Gente, quando eu olho para o lado, ela estava chegando. Veio um dos nossos, o seu Moisés, e o seu Moisés convenceu e ajudou ela a subir. Então, assim, acontece coisas que parecem simples, mas têm de uma importância que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, não ia acontecer. Então, o renascimento, o retiro, tudo se potencializa, mas de uma forma amorosa. Então, assim, hoje eu sou uma outra pessoa, muito mais focada no amor incondicional, sem julgamento, atendendo pessoas. Eu atendo pessoas, gente, aqui, que eu, quando sento na minha frente, que conto um pouco, resumidamente, da sua história, eu falo: meu Deus, acho que não tem história mais triste que essa, pois o próximo sempre é. E só tem uma coisa, tudo, por mais que seja, sempre o perdão e o amor. Tudo, ele tem o poder de dissolver essas sombras, esses medos, esses traumas, essas dores que as pessoas trazem. Então, o renascimento é incrível, os retiros são um presente de Deus. Eu acho assim que quando 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali estarei. Então a gente está em 10, em 20. São momentos incríveis. Eu queria convidar todos vocês. A Vanilda e o Alexandre são pessoas assim que são. A Vanilda, ela é minha irmã, o Alexandre é meu sobrinho. Eles são minha família.
Então, assim, se sintam acolhidos. A Vanilda, ela sempre dá um jeito de qualquer coisa que você precise, fale com ela, porque a gente se ajuda, é uma comunidade, a gente se ajuda. Só digam sim que o universo se ajeita. Então, eu sou extremamente grato porque o renascimento e os retiros mudaram a Fábia. Hoje eu contribuo para a paz do mundo com o meu pensamento, com o meu amor, com o meu servir no trabalhar, sendo uma renascedora. Então, é isso, gente. Que lindo, né, gente? É verdade. Tudo isso aí. A gente não consegue contar tudo, né, Fábio? Nós contamos aqui umas, umas pontinhas aqui de amor, umas pontinhas de amor. É isso aí. Então, é uma oportunidade, né, de a gente estar juntos. É um espaço que a gente dá para o amor, porque no dia a dia a gente não consegue nem falar com Deus e nem dar um espaço para o amor, porque a gente está muito ocupado. Leonard dizia uma frase, várias frases, mas uma delas é: Deus está entre um pensamento e outro. Eu levei muito tempo para entender isso. Aí eu entendi que primeiro eu precisava acalmar minha mente. Ah, vi como é que faz isso. Então eu levei algum tempo, tá, gente? Até que um dia, uau, silêncio. Eu falei, é agora que eu vou ouvir Deus, que ele falou que dá certo. E foi assim que eu comecei a ouvir Deus. E a gente sabe quando é Deus. É outro pensamento, né? É outro pensamento. E então é isso, o convite é para vocês virem, dar esse espaço entre os pensamentos, entre os julgamentos, entre os sofrimentos. Não é para ir lá sentir dor, tá, gente? Nossa, mas eu ouvi dizer que o renascimento você tem que olhar para a dor, tem que lembrar de todo aquele desastre de novo. Não é verdade, tá? Você vai, se você sentir que é bom ou que aquilo faça parte do seu processo, você vai estar nessas memórias, talvez, novamente, mas não é isso, tá, gente? O que ajuda é esse espaço, E estar num lugar desse é sair um pouco desse sistema do programa, né, que não dá sossego para gente. E como disse o Ali, também o curso também faz isso, não é só o retiro, né? Então é dias fora. Dando mais um aqui um spoilerzinho, né? A falar um pouquinho da Vila da Glória. Olha o nome, né, gente? Então ela fica num lugar isolado, você vai passar por uma balsa, é Mata Atlântica, você vai ficar no meio da natureza, a energia é uma loucura. E você fica de frente para o mar, os chalés são de frente para o mar. Até o que me convenceu de ir para lá foi isso. A minha prima me ligou, eu não era dessa área, nem de jeito nenhum. Mas eu estava em momentos difíceis, a Vanilda. Vamos para um retiro? Retiro de quê, né? Católica, apostólica, romana. Retiro de quê? Daí ela fala, yoga e tal. Ela sabia que eu curtia um pouco, né? Estudava um pouco, falei, yoga. Daí ela, é num lugar de frente para o mar, e o lugar é lindo, na natureza, e eu estava precisando, eu só ouvi isso. De frente para o mar, natureza, me enganou direitinho. Cheguei lá, Leonard Orr. Então, eu comecei com o mestre. Eu não tive escapatória. Ainda bem, ainda bem. Então, você vai passar por uma balsa, só a chegada, tentem chegar de dia também, já é uma viagem, é lindo demais. E quem vem de avião, o aeroporto, aí você escolhe o aeroporto de Joinville, tá? O valor é o mesmo de Curitiba, a princípio, né? Mas se você vier por Curitiba, é bem fácil chegar lá, tá? É 1 hora daqui, não tem problema. E a gente acompanha vocês em tudo, até se precisar para comprar passagem. Não se sinta sozinho. Vai ter sempre carona, tá, gente? A gente todo mundo consegue chegar. Teve uma colega nossa que veio do Rio de Janeiro com 2 crianças, essa das 2 crianças, tá, gente? Ela simplesmente disse sim, ela não tinha a menor condição, conseguiu chegar, ela foi de ônibus, tá? Conseguiu um valor bem legal, a gente sabe que se compra com antecedência. Ela foi com as 2 crianças de ônibus e chegou lá. E eu acho que foi a experiência todos foram incríveis, mas a dela
Eu gostaria que ela até contasse aqui, mas a gente vai pedir para ela contar ainda para vocês, nós estamos até setembro. E então a gente vai acompanhar tudo, vai estar com vocês, tá, gente? Não se preocupe com isso. E a Vila da Glória daí são chalés com banheiras, tá? Tem banheiras em cada quarto. Então, quartos compartilhados, se você quiser ficar sozinho, não tem problema. Todos de frente para o mar. E as banheiras, a gente, eu talvez seja uma das únicas, tem, o Tom Cal também faz, a Sondra, alguns fazem, mas eu sempre faço respiração na água, que é para acessar memórias de útero, memórias da primeira, né, da concepção, primeira infância, memórias do amor da mãe, do quentinho da mãe, né? Porque a gente não precisa resgatar, como eu falei, a gente precisa resgatar o amor também, precisa estar nessa experiência. Então, lá a gente vai fazer respiração na água, água quente, né? Que a gente chama. E também com a opção de snorkel. Ah, Vanessa, é obrigada? Eu não quero. Não é obrigada. Eu vou ensinar, porque a gente vai ter alunos que vão lá para fazer treinamento e vamos ter pessoas que só querem ir lá curtir, né? Então, os alunos vão querer fazer, vocês vão ver, né? Eles ficam maluquinhos para fazer tudo, né? Então, eles vão fazer, eles vão querer respirar, vão querer pôr pessoas para respirar, e quem quiser ir só para curtir, né? Passar esses dias maravilhosos, nesse silêncio, nessa respiração, nesse momento, escolhe, né? Vai escolher o que quer fazer, tá? Então, mas vai estar disponível, todos vão ter. Todos vão ter a opção de fazer fogo em frente a cada chalé também, tá? O fogo faz parte das práticas do Renascimento, porque ela é uma energia que limpa, vocês vão aprender a limpar o campo de energia de vocês. Mas a gente vai fazer rituais? Não, a gente não faz rituais nenhum, tá? É só conexão com a natureza mesmo, nada contra rituais, mas a gente não faz, não precisa. A gente quer mostrar quanto é simples e o quanto só estar lá basta. Olha, a experiência de estar no fogo é algo assim realmente surpreendente, tá, gente? Eu acho que as pessoas subestimam o poder de só sentar e ter uma meditação em frente ao fogo. Quantas noites eu já passei dormindo a noite inteira em frente ao fogo, renascimentos feitos em frente ao fogo, às vezes até a chama de uma vela, a presença do elemento fogo já é transformador. É o elemento que mais transmuta, né? Que mais causa essa transformação. Exatamente. Daí a gente vai lá, é para vocês experimentarem tudo isso. Como é ficar alguns dias fazendo fogo? Porque falar, gente, a teoria é fácil. O que a gente precisa é experimentar. Aí vocês vão levar para casa e vocês vão dizer, uau, não é que funciona? Porque eu lembro quando eu vi Leonard George falar do fogo, imagina, ficar lá sentado na frente do fogo vai mudar alguma coisa na minha vida. Mas o cara tá falando, e na época minha mãe estava com câncer. Falei, eu vou aprender, porque ele está dizendo. Gente, Leonard George falou na minha frente que renascimento curava todas as doenças. E minha mãe com câncer terminal, há 15 anos atrás. O médico já tinha desenganado. Aí eu falei, é lógico que eu vou acreditar nisso e eu vou abraçar isso. E o médico permitiu. Então, quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu falei, mãe, vamos fazer esse negócio aí. Topa, porque o médico já desenganou, você não desenganou? Então vamos lá. E eu tô junto, mãe. Então a gente foi fazendo, a minha mãe em 6 meses se curou, tá? E não é só a minha mãe, eu tô falando aqui da minha mãe, que é mais fácil a gente falar dos nossos, né? Mas, gente, desde então, uma das minhas especialidades é auxiliar, né? Ninguém aqui cura ninguém. Aqui não é a nossa intenção curar ninguém, é auxiliar vocês, levar ferramentas para vocês, mostrar o caminho, tá? Então, lá vocês vão estar todos os dias com o fogo disponível. Preciso fazer todo dia fogo? Não, mas vai estar lá disponível. E uma chama aberta na natureza é muito mais poderoso ainda. Então, vocês vão poder respirar numa banheira, fazer todas as práticas. Isso são práticas, não é de Leonard George, é prática dos yogis da Índia, tá? Porque Leonard foi estudar no mundo como que as pessoas que mais vivem, que têm mais longevidade, consciência, porque não adianta também ter um corpo longevo e tá com problema, né? Sem memória, não entendendo nada, que é o que mais está acontecendo, é um absurdo. Deus não fez a gente para isso, para terminar a vida assim.
Então, a gente trabalha a senilidade, o processo de senilidade, tá? É possível você passar esse processo? Não viver esse processo? É possível, tá, gente? A minha mãe hoje tem 78 anos e parece que tem 40. Ela rejuvenesceu. Eu também rejuvenesci, tá? Desde então, é um processo incrível, né? É um processo incrível. Então, o fogo, isso tudo são práticas, não é nem técnicas, são práticas dos iogas. Se você for dar uma olhadinha aí no Google, hoje é muito fácil você ver os iogas, o que eles fazem. Então, a gente vai trazer essas práticas para o retiro, de forma simples, ocidental. Respiração, deitado. Leonardo Dior trouxe a respiração deitada. Ele falou, não, ocidental, ele quer tranquilidade. E eu falei, isso não vai funcionar. Eu lembro a primeira vez, vai respirar, eu já estou respirando. Não sei o que ele quer dizer com isso, mas tá bom, vamos lá, né? Esse povo é doido. Gente, a partir da primeira, a minha vida mudou. Não quer dizer que todo mundo, mas da primeira já muda tudo, né? Cada um no seu processo. Então, lá vocês vão ter o fogo, vão ter a água. Leonardo Dior, Deus retira os primeiros retiros dele lá, entende? Foi feito para isso. Então, tem uma Dune que chamam que é um templo do fogo, daí é onde a gente se reúne, faz um fogo, conta as histórias, e esse processo todo vai liberando, como disse a Fábia aqui, ouvir a história do outro muda a nossa história. E aí, quando a gente conta a nossa história, é mais uma forma de sentir e liberar aquilo de novo. Então, isso feito em comunidade, gente, é cura. Então, Vanilda, só se eu respirar? Não, tudo é cura. Então, sabe o compartilhar-me, quando a gente olha uma pessoa, a gente julga ela. E a gente cria uma história na cabeça da gente. Quando a gente vê ela passando por uma experiência e o compartilhar dela, meu Deus, aquilo se dissolve inteiro. Porque todo pensamento é um julgamento. Então lá você para de julgar as pessoas. Você para de imaginar as pessoas. E isso é mágico. Então, assim, é, a meditação, as meditações, o silenciar, o compartilhar, aquela atmosfera das pessoas se importando um com o outro. Nossa, assim, o problema do retiro é só quando ele termina, que a gente tem que voltar para a realidade e dá a impressão, assim, quando a gente vai, a gente quer levar todas as pessoas que a gente mais ama, né? A gente está lá e fala, meu Deus, é tão lindo, é tão mágico, é tão maravilhoso, é tão transformador, que eu pensava muito em levar os meus amores mais amados. Já tive a oportunidade de ir com uma filha, quero ver se eu vou com outro, quero levar meu marido. Então, é para a família inteira. Então, assim, gente, é só se permitindo para você, que não tem como a gente transmitir com palavras, com histórias, não tem, que cada um vai ter uma experiência incrível, né? E a experiência do outro é a nossa experiência. Então, o renascimento eu não tenho hoje, eu te fiz umas perguntas aqui, eu falei, mas como é que eu posso, em uma palavra, dizer. Eu vou dizer uma palavra para mim que me vem muito depois do renascimento é leveza. Eu me tornei leve, gente. Exatamente. Você para de carregar todo aquele peso, né? Toda uma energia que a gente gasta carregando esses traumas, julgando as pessoas, sofrendo com mágoas, não sei o quê. Realmente, eu acho que leveza é uma ótima palavra. Sobra energia depois. Sabe o que é? Antigamente eu fui uma pessoa assim que eu sempre tive muita empatia pelo outro e eu sofria pelo outro. Hoje eu escuto histórias, claro que eu me comovo, eu sinto muito, mas eu sinto assim, aquilo não é meu, eu não posso salvar ela. Ela tem o poder de salvar ela mesma. Eu conto a minha história de tudo que o mundo da terapia, o renascimento trouxe para mim. Então eu conto a minha história para ela, assim, um leve resumo, mas assim, a leveza de você passar até por um caos, gente. Quando você está num caos, você começa a respirar, sentir. Eu passei isso, eu fui agora numa festa muito grande que chama Fespop, que é uma festa que tem 200.000 pessoas, que é tudo
são shows grátis e a minha filha ia tocar, e eu fui numa experiência. E eu estava lá num camarote, a minha filha ia tocar no show do Gustavo Lima, tinha a previsão de chuva. Só que o pessoal tinha, acho que 50 ou 60 mil pessoas. E eu estava assim, mais isolado num camarote, assim, longe. E a hora que ele começou a cantar, gente, deu um temporal, mas um temporal, deu um ciclone bomba. E a gente estava numa tenda e começou tudo a levantar. O que eu fiz? Sentei numa caixa de som atrás do palco e comecei a respirar. Comecei a respirar, pedindo proteção, que aquilo era um fenômeno da natureza, que eu estava ali a serviço, porque eu estava através do amor, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e as pessoas, todo mundo desesperado, e eu ali, sentada, respirando, por todos, porque eu pensei assim, Deus me mandou aqui para eu respirar, para eu, assim, acabar dissolvendo isso com amor, sem medo, sem nada. Daqui a pouco passou, gente. Então, assim, eu falei, meu Deus, em todos os lugares é possível o que você aprende no Renascimento, você trazer para a sua vida, para o trânsito, para tudo, gente. Então, você vai para lá e você se lembra de quem realmente você veio, porque a gente é perfeito como Deus nos criou. E num retiro de renascimento, você toma esse poder novamente. E por mais que tenha problema, aflições, tudo, você olha você se torna observador de tudo isso e você diz, daqui a pouco dissolve tudo isso. E é dessa maneira. Então, para mim, renascimento se tornou leveza. É isso aí. Porque renascimento é a respiração consciente de energia, tá, gente? Vocês vão ter uma experiência que vocês ouvem. Eu sou energia, legal, nossa, prótons, elétrons e tudo isso movimentando, então tal. Mas lá vocês vão experimentar algo que é além do saber, é a prática, a experiência da energia. E quando isso acontece, um dos objetivos, mais um, é relembrar a nossa primeira respiração, é desbloquear o mecanismo da respiração, porque a gente está vivo porque respira. Só que a gente respira muito mal. E como que bloqueou isso? Né? Já me perguntaram. Mas, Hilda, quando que isso aconteceu? Aconteceu já lá na barriga da mãe. E depois, quando nasceu, foi bloqueando. O que vai bloqueando? O medo. No curso em Milagres, que também vai estar presente no nosso retiro, lá diz: amor e medo não podem ocupar o mesmo espaço. Então, sempre pense nisso. Se eu estou com medo, não estou no amor. Como então eu encontro o amor? Que simples, se a gente for ver bem, eu elimino o medo. Mas não é fácil. Por que você tem medo? Que nem diz ali a Fábia. Em outro tempo, ela teria as memórias de medo dentro dela, de infância, de coisas que aconteceram, coisas que foram ditas, né? Que o medo, gente, é uma memória, que ela é ativada dentro de você. E às vezes você passa a vida inteira dentro do medo, dentro de uma memória. Tá? A gente não sabe disso, que eles chamam também que você fica na síndrome do pânico, por exemplo, né? É o teu trauma ativado a vida inteira, você está sempre em atenção, né? Sempre ali preocupado. Então, quando a gente elimina essa memória de medo de dentro da gente, o amor tem espaço e a presença é o que a Fábia experimentou. E como que ela fez isso? Alguma técnica incrível? Não. Respirando. Porque a respiração traz você para onde? Para o presente. E a vida acontece aonde? O medo está onde? O medo está no passado, coisas que aconteceram, ou no futuro, o que vai acontecer. Mas o amor e a presença é no aqui e agora. E esse é um dos principais objetivos, é ensinar vocês. Então, a Fábia não me ligou. Vanilda, agora eu estou com medo. Me ajuda aqui. Que é o que muitas das técnicas hoje fazem, né? Fica dependente, codependente de um terapeuta, um médico, né? Não estou dizendo que está errado, mas o nosso caminho é ensinar você a ter autossuficiência nisso, a ter o seu poder de volta, a sua presença.
E ela fez isso, ela pôs em prática. Não, e você falando agora, me veio uma memória minha, uma memória que eu acabei liberando aquele dia, que me veio agora e fez assim, de uma vez que eu estava numa casa, deu uma tempestade e saiu todo o telhado. Exatamente, agora, você vê, eu estou conversando com você, eu não tinha me percebido da libertação que eu tive daquela memória quando eu tinha 7 anos de idade. Que incrível, gente. Estava dentro de você até hoje. Você tirou agora Eu, porque você sabia usar a respiração. eu Pode acho também bem importante a gente falar muito da respiração, do renascimento, mas ó, eu acho que talvez o mecanismo que é o trazer para o presente, o respirar, tudo isso é formas de acesso, de relaxar, de facilitar. Mas eu acho que a chave do negócio, de fato, que limpa a memória, que limpa o trauma, que limpa a mágoa, é o perdão. Eu acho que tem que ter bem isso. Eu gosto de trazer bem isso, que acho que a chave do você acessar uma memória que tem algum trauma relacionado aos seus pais vai passar pelo perdão. Você, para acessar um medo interno seu, muitas vezes vai passar por um perdão até de você mesmo. E o perdão aqui, não o perdão do esquecer que algo aconteceu, mas o perdão de você não carregar a mágoa esperando que outra pessoa adoeça. Você não ficar carregando aquelas dores que já não fazem mais sentido. Você Eu anotei aprendeu, aqui, sabe, Alexandre? absorver isso. Parece que você está lendo as minhas anotações. Pô, eu tô Eu lendo botei aqui, bem. ó. Teve algum perdão importante que aconteceu dentro de você? Sabe qual que foi o perdão mais importante que aconteceu dentro de mim? Me perdoar. Quando eu me perdoei de todas as coisas que eu achava que eu me sentia culpado das minhas escolhas, foi muito mais fácil perdoar minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu ex-marido, foi muito mais fácil, porque, assim, foi acessar as minhas culpas. Porque, assim, acho que maior falta de perdão que a gente carrega é perdoar a gente mesmo. E o renascimento fez eu olhar para tudo isso e amorosamente, sempre um renascedor preparado, os renascedores da Vanilda são incríveis, é essa forma amorosa que a pessoa te faz ver que não tem aquele pecado, que você não é um pecador. Tem uma coisa que a Vanilda sempre fala, assim, se Deus estiver aí na tua frente, ele não vai te perdoar, porque ele não te condenou. E aquilo para mim foi assim, uau, que maravilhoso. Então, assim, o maior perdão que aconteceu dentro de mim foi me perdoar. Então, quando eu me perdoei, tudo ficou mais fácil. Perfeito. Até porque a separação entre eu e o outro é uma ilusão. Então a gente projeta no outro um ódio, uma mágoa, uma dor, que na verdade é nossa. Por isso que sempre, em última análise, o perdão, o processo de liberação é nosso, é interno, não é à toa que a gente consegue curar tanto. A gente fica na vítima, né, Alexandre? No Exatamente. vitimismo. Ai, coitadinho de mim, olha como fizeram comigo. A gente sai do vitimismo e Exato. vitimismo é importantíssimo é sair disso. Porque a partir do momento que você assume a responsabilidade também de fazer o seu perdão interno, fazer esse acesso, fazer esse trabalho, é o momento que você toma a sua vida nas suas mãos. Porque o processo, esse processo também de que a culpa, que tudo está só no outro, na verdade, uma metodologia de defesa. Porque daí você não precisa fazer nada. A responsabilidade é do outro, o outro que tem que mudar, o outro que tem que fazer alguma coisa. Eu só me machuquei. A partir do momento que você também assume a responsabilidade de qual o perdão que eu preciso passar em mim para não carregar mais isso, não, o outro pode continuar tendo feito, não vai tirar às vezes o erro, o machucado, mas vai te mostrar, você libera o que você carrega de mágoa daquele acontecimento, né? É aí onde que entra a respiração, né? Porque a respiração, ela passa a barreira que a gente criou para olhar para isso, né? E daí ela joga você lá na realidade. Aí você pensa, você olha e diz, por isso que a gente acessa as memórias, que a gente diz, ai, por isso que eu tô magoada. Às vezes você nem sabe mais por que você tá magoado. Ou também tem a questão de medo, simplesmente. O medo criado por uma situação, um trauma, tá? Que são diferentes também.
não necessariamente você vai estar guardando uma mágoa ali. No caso dela, foi um susto, um medo, um pânico, e de ver as pessoas em pânico também, porque quando as pessoas não estão preparadas, a mãe, o pai, sei lá, quem estava lá, saiu correndo para todo lado, e aí a menina pensou, o mundo acabou, e agora acabou o mundo, e então isso registra uma memória de medo. Então o renascimento auxilia você a olhar para esse perdão, olhar para essas memórias de medo, né? E também, gente, isso tudo vocês vão aprender na prática lá, então precisa desse tempo, né? E também é ciência, tá? É ciência. A gente sabe hoje que você passa ali 1 hora respirando, você vai movimentar, vai oxigenar suas células, vai movimentar ali a tua corrente sanguínea, vai fazer os órgãos funcionar melhor, a cabeça, a gente sabe que precisa oxigenar a cabeça, né? Que às vezes você está numa depressão e acha que é por um fato que aconteceu, e às vezes é só um mau funcionamento. Então, a respiração, só respirar 1 hora, fisiologicamente, você já limpa o seu sistema, tá? E também, aí junta isso com também uma dieta mais leve, natural, imagina, tá? Então, por que cura o físico? Já temos relatos de pessoas que saem de lá sem diabetes, ou pelo menos sai, mas depois, se não, tem que continuar, né, gente? Um processo. Mas você já sai no embalo, porque é difícil. Você está com diabetes, e agora eu vou fazer o quê? Vou parar de comer açúcar. Não é só parar de comer açúcar, né? A gente sabe que são várias coisas, então a gente pega e põe você no caminho, daí fica mais fácil. Tem pessoas que saem de lá, vão fazer exame, a glicose está normal. Mas agora então está resolvido? Não, você tem que continuar. Agora você sabe onde estava a causa, porque a ideia é olhar para a causa. Por que eu estou criando isso o tempo todo? Então, esse espaço lá é para isso. Mas na fisiologia da respiração, ela vai... A respiração pode curar ansiedade, crise de ansiedade, a gente já viu pessoas se curarem, então é porque ela vai equilibrar o teu sistema nervoso, parasimpático, simpático, aquela história toda que eu não vou entrar em detalhes, mas você pode ir estudar sobre isso, você vai ver que sim. Então lá nós vamos respirar o tempo todo, você vai sair liberadão em todos os níveis, e aí a gente vai incluir umas caminhadas, né, vamos entrar numa banheira, e lá tem uma cachoeira também que a gente vai visitar, né, uma cachoeira que tem uma piscina de água, como é que se diz, infinito, né, lá Borda a infinita. borda infinita, isso. Então, eu não vou entrar aqui em fisiologia, tá, gente? Mas depois podem vir falar com a gente. Eu também sou psicanalista, então a gente usa, claro, todas as ferramentas junto. Psicanálise, constelações sistêmicas, vem para dentro do renascimento. Você não precisa terceirizar, a gente consegue trazer o sistema para dentro. Olha que mágica, hein? Não precisar envolver ninguém, nem nada. Você vai aprender a usar a respiração para acessar o seu sistema e liberar o seu sistema. Mas por que eu vou liberar meu sistema? Você libera o seu sistema, tem a ver com você, entende? É um processo egoísta mesmo. E que bom, já ajuda o sistema, né? Então, é sistêmico, tá? A respiração de renascimento é sistêmica. Ela vai para trás e vai para frente, ok? E vamos fazer trilhas, então o fogo, a água, falamos aqui, né, gente? Liberação de memória celular, porque a gente acessa as memórias, não precisa sair do corpo, nem para o passado, nada disso, é tudo aqui agora, porque as memórias estão aqui agora. Então, a técnica, a prática vai ser ensinada como eu libero essas memórias, né? Então, a gente vai passar por isso, vai fazer a psicologia espiritual, né? A gente vai descobrir as mentiras que foram contadas, que a gente conta. A gente vai fazer uma cerimônia de liberação no fogo ali, escrever cartas para os nossos ancestrais. Vamos fazer algumas coisas assim também. E vamos fazer terapias, vamos fazer massagem, um massagear o outro com óleos, uma coisa mais também é ligada à Ayurveda, o renascimento é muito ligado à Ayurveda, claro, origem indiana, né? Então a gente vai fazer massagem, vamos fazer aí a gente pode fazer uma
argila, tá, gente? Muita gente resolveu problemas com argila também. Então, a gente vai trazer também as terapias, porque eu também trabalho, a gente trabalha com as terapias integrativas, tudo se integra, nada contra, todas as medicinas se integram, por isso que o nome é integrativo, inclusive a alopatia, ela é importante, tem momentos que ela é importantíssima, né? Ninguém fala para ninguém parar de tomar remédio, de ir no médico, nada, ao contrário. A gente pede para ele fazer exames, a gente precisa saber como que tá os danos aí que a gente está causando e aonde a gente precisa atuar, né? Tá, gente? Então, quem quiser levar exames, vai levar. A gente vai fazer uma consulta com cada um que fizer a inscrição antes, conhecer a situação, os problemas, né, emocionais, físicos e tudo de vocês, porque a gente formata o retiro conforme o grupo também, tá? Por isso que o que eu vou propor ali pode estar sujeito a mudanças, que depende do grupo. Vai ser tratado também de forma diferente os que vão para treinamento, que são os alunos, e quem vai para usufruir do retiro, tá? A gente tem, além de nós, vamos ter os renascedores lá, então vocês vão estar super, super assistidos, tá? Não tem um guru, não tem ninguém num ego de guru, tem ali todos nós juntos fazendo esse trabalho e aprendendo com vocês, é óbvio que vocês vão lá ensinar a gente também, tá? Então não tem isso aí não, é um trabalho junto, juntamente. Quero falar um pouquinho da alimentação, que a alimentação é um tabu, gente, já ouvi de tudo, tá? Falou em alimentação, é incrível. Então, a proposta é uma alimentação mais... que menos interfira no teu sistema, que possa oferecer a maior limpeza possível, você expurgar tudo esses dias que está lá, imagine, fogo, alimentação, respiração, tudo, né? Amor, então ela vai ser uma alimentação, a proposta, uma alimentação super mais orgânica, mais natural, menos cozida possível, né? Sem glúten, sem leite, né? Sem lactose, mas é muito gostosa, tá? Muitas pessoas ficam com medo, depois elas chegam no segundo dia, nem lembro mais que a comida era vegetariana, por exemplo, a gente não vai pôr embutidos, gente, aqui ninguém está numa defesa do veganismo, tá? Mas a gente quer fazer a coisa mais leve possível para ajudar vocês. Mas, Unido, se eu tiver muita vontade, tem restaurantes na frente do Vila da Glória. Pode descer e ir lá comer, tá? Já aconteceu. Mas isso aí é escolha de cada um, entende? Unido, mas pode? Quem sou eu, gente? Vocês não são proibidos de nada. Vocês são livres, tá? Então, quer ir lá comer, come. Claro que se você fizer de 1 a 10, se você fizer o 10, vai ter um resultado. Se você fizer o 5, vai ter outro. Mas aí é você que decide, tá? Porque tem gente que não dá conta. Tem gente que não dá conta sem o café. Então, a gente não vai pôr café ali na mesa. Vamos evitar, porque tem gente que não consegue evitar. Então, a gente não coloca o queijo, não coloca. Mas se você quer, você pode tomar café. Se você quer comer, seja o que for, você pode comer. E nós vamos ter o dia de jejum, que é o dia de purificação maior, que é o segundo dia. Eu não vou, porque eu já ouvi falar. Não vou essa semana ainda, porque tem que fazer jejum. Não tem que fazer jejum, é livre. Vai ter lá a cozinha disponível. Quem não der conta, não quiser fazer jejum, vai lá encomenda o almoço, tá, gente? Tá incluso, tá? E quem quiser virar o dia, quero ir com o meu jejum até outro dia, pode, a gente tá lá para dar suporte, tá? Então, aqui todos nós temos experiência com jejum. Tá? Minha média de jejum é 10 dias, então eu consigo dar conta de apoiar vocês aí com 2 dias. Eu garanto que você consegue, mas não pode nada ser forçado, nada pode ser obrigatório. Então, o que a gente vai oferecer é um ambiente, porque como alguns não querem, outros querem. Silêncio, um dia de silêncio. Tem gente que precisa. Valeu, gente. Obrigada. A gente passou da hora aqui, né? Mas é bastante assunto. Vamos aproveitar, fazer um longão e depois a gente vai fazer uns outros mais curtos. A gente se empolga, que é muito bom falar disso, né?
Sim. E aí depois vocês vão assistindo aqui, quem tá aqui, ó, já tem o pessoal saindo, né? Quem quiser depois vai assistindo aos poucos também, tá, gente? Mas a gente vai aproveitar que tá os 3 aqui e vamos contar para vocês. Então, o jejum, tem gente que nunca teve uma oportunidade de fazer jejum. E preciso de uma oportunidade. Eu fui fazer um jejum completo no retiro. Eu falei, o mundo acabou. Como assim? Vou passar um dia sem comer? Porque o nosso programa diz que a gente não sobrevive, né? E no final, depois disso, eu virei uma maluca do jejum, porque a gente descobre que o corpo precisa de um tempo. Vanilda, Mas o primeiro jejum que eu fiz lá na Ilha do Mel, eu fiquei impressionada com a primeira fruta que eu comi depois de 24 horas. O sabor. E eu fui perguntar, de onde que é isso? Era uma melancia. Que melancia é essa? Ela falou, uma melancia comum. Eu falei, meu Deus, e o sabor? E eu fiquei impressionada como o jejum é maravilhoso para a gente ter de volta o sabor real das coisas. limpa as papilas gustativas, né? Ele limpa, então o que você já tinha perdido, por isso você diz assim, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não é, porque você já não sente mais o sabor das coisas, né? Além do que as coisas andaram perdendo o sabor. E aí você volta a sentir gosto. Quem começa a praticar tudo isso, a respiração, não tranca mais o nariz, cura sinusite, né? Todas as inflamações respiratórias, você passa a respirar livre, então você começa a sentir cheiros, os sentidos mudam, gente, tá? O cheiro da sua pele muda, o seu cabelo, tudo muda na tua vida. Você fica, olha que linda, Fábio, gente, meu Deus. Então, é um processo de longevidade? Você vai economizar com plástica? Mas o jejum o retiro é caro. Quanto você vai gastar num retiro, numa plástica? Que você talvez não se reconheça mais. E que é perigoso, né? Então vamos para o retiro fazer uma plástica. Outra coisa, renascimento é para pais que querem engravidar. Cura o bloqueio de conceber, né? As pessoas ficam inférteis, cura a fertilidade, tá, gente? Eu sou madrinha, eu já perdi as contas, tá? Não me lembro mais quantas. As crianças do Renascimento são grandes, o número é grande mesmo. É grande. A última mãe que engravidou me mandou foto de gêmeos. Olha só, gente, hein? Gêmeos, tá? Então, o que a gente faz? Tira da frente os bloqueios, né? Sexuais, traumas, abusos, e também cura o feminino, né? A conexão com o companheiro, consigo mesmo. Então, a gente vai fazer esse trabalho. E aí, gente, é lógico que vai engravidar, porque é isso, nada como uma criança vir no meio do amor. Então, renascimento é para isso, tá? É para engravidar, é para mudar a forma como os seres vêm ao mundo. E é para mudar como a gente vai viver no mundo também. Então, mas já nasceu, então agora vamos mudar isso. Né? Eu quero falar dos valores aqui, antes que a gente estenda um pouco mais. O retiro, você pode 3 e 7, ideal 7. Mas se você não pode, vai 3, tá? Então, o valor do retiro, eu vou falar aqui também já, 2.800. Porque a gente tem todo esse povo. Ó, a Fábia vem lá do Paraguai. Tem todo um custo, né? E a gente vai estar ali oferecendo para vocês 24 horas assistência e todo esse trabalho, né? Então, é 2.800. Pode parcelar, tá? Diretamente comigo. Vanilda, não tenho cartão. Faz comigo, gente, nunca deu errado isso, não precisa se estressar com isso. Vai pagando como puder, tá? Até o retiro, depois, quando chegar lá, ainda se faltar, a gente conversa. A entrada para garantir a sua vaga, R$500, tá? R$500, mas assim, mesmo assim, vem falar comigo, não deixa de ir por causa disso, tá? E aí, 3 dias é R$1.700, tá? Porque, na verdade, gente, acaba tirando, às vezes, o lugar de alguém que ficaria 7, entende? Então, eu não posso fazer proporcional aos 7 dias, mas posso fazer algo mais
né, mais acessível, que daí é 1.700, tá bom? A hospedagem para todos os dias com alimentação, não é alimentação simples, né, gente? É uma alimentação que vai conectar com todo o trabalho. A gente vai caminhando os dias, tá? Começa o primeiro dia, você já sabe o que é o renascimento que você foi fazer ali, a gente vai conhecer cada um, tal. Segundo dia, purificação total. Porque depois do segundo dia, você passa você vai para um outro patamar. E aí você recebe tudo que vai acontecer com muito mais integridade, né? Você está muito mais presente e o corpo absorve tudo aquilo daí. O trabalho é muito mais poderoso, né? Então, vai ter esse dia de jejum, mas com sucos, chás, água, né? Uma sopinha no final do dia. Entende, gente? É um jejum muito light. E ainda, quem não quiser fazer, vai ter alimentação. E nos outros dias, alimentação condizente, né? Então, sem glúten, a gente sabe como é que funciona. Sem glúten, sem lactose, né? Comida gostosa, muita fruta, tá? Muita comida saudável, muita comida, porque come mais, porque fica ansioso. A gente tem até relatos aí de alguns que falaram que, não, mas esse jejum é o jejum mais fácil que eu já fiz, porque esse detox aí é a coisa mais fácil que eu já fiz. Sim. A comida realmente é muito boa, tá? Isso realmente costuma ser um dos destaques dos retiros, costuma ser a comida que é saudável e maravilhosa, maravilhosa. Gente, é tudo tempero, tudo tempero. Vocês vão aprender a fazer uma dieta comendo. Jejum com prazer. E tem que ser com prazer, gente. Tudo tem que ser com prazer. Vocês vão ver que vocês vão aprender a ter prazer. Bom, perguntas frequentes. Precisa ter algumas perguntas aqui. Experiência prévia? Não. Não precisa. Que idade? Então, eu já disse para vocês, a gente já foi grávidas, bebês, até pessoas de quase 100 anos. Não tem idade, tá? Não tem idade. Certificado, me habilita a trabalhar? Sim, tá? A gente vai dar certificado, é a carga horária que exigem, né? Para você poder trabalhar com renascimento, tá? E recebe o certificado, sim. Recebe a apostila, vocês vão receber antes, tá? Tudo digital. Como chega na pousada, então eu já falei que a gente vai acompanhar vocês, tudo certinho, fiquem tranquilos, se precisar buscar vocês em algum lugar, a gente vai, tá? As trilhas, práticas no mar, exigem preparo físico? Não, a gente vai fazer tudo dentro do que cada um pode, né? E se alguém não puder, fica e vai sempre ter alguma coisa para fazer, vai ter acompanhamento, tá? Então, vou aqui falar rapidinho o que vai acontecer. Primeiro dia chegada, então tudo aquilo que eu falei, né? Vai ter um jantar de boas-vindas, vai ter uma palestra. Eu peço, gente, que vocês. É dia 4 primeiro, que vocês cheguem 3. Para 4 a gente começar cedo, tá? Então já reserva lá com a pousada no dia 3, se vocês puderem. Ah, Vanilla, só pode chegar 4, não tem problema. Só pode chegar 5, não tem problema. Aconteceu o último retiro, só que a pessoa chega no segundo dia de retiro, é o dia da purificação. Tá? Silêncio, fogo e jejum. Aí você chega, ninguém fala com você, você vai chegar num ambiente bem estranho. Mas a gente vai dizer, né? Ó, você vai chegar nesse dia, tal. Alguém vai receber vocês, fiquem tranquilos. Daí, então, esse dia do fogo vai ter toda assistência, a gente vai explicar um dia antes, tá? Vocês vão ter ali todo o material para o fogo, vocês vão passar um dia jejum, silêncio e fogo. Imagina se é poderoso, né, gente? Mas vai ter toda assistência, tá? É um dia forte, um dia muito forte mesmo. É o tipo de dia que a gente escuta, geralmente, no segundo dia, o pessoal falando, meu Deus, só por hoje já valeu o retiro. Só você vai, depois vai estar compartilhar todo dia, nossa, só por hoje já valia tudo, nossa, já foi tudo incrível, já fez sempre todo dia é bem intenso, na verdade. É isso aí. Muitas pessoas também quiseram quando quer fugir no segundo dia. Aí a gente ajuda a pessoa, calma, não vai embora. Mas também. Tá, gente, o segundo dia, daí a gente vai ter aí um curso Milagres, tá? Que vai acompanhar a gente. Quem não conhece aí, a gente tem um grupo também.
A gente vai ter duplas, trocas de sessões, todo dia vai ter uma sessão, então você sai de lá com 7 sessões, no mínimo, né? A gente vai ter ali um dia que e daí eu vou dar uma demonstração lá no primeiro dia, esqueci de falar isso, depois também vai ter uma demonstração na água para o pessoal ali, né? E normalmente o pessoal que não foi para a formação se coloca para ser ali a pessoa que vai ser a da demonstração, vamos fazer trilhas, né? Nós vamos fazer trabalho ali, então, lá no dia, no terceiro, quarto dia, a gente vai fazer um trabalho de respiração sistêmica, constelações, liberar antepassados, tá, gente? A gente vai fazer isso. A gente vai fazer, então, o trabalho no fogo, vai ter o dia do fogo, vai ter o dia da água, vai ter o dia da terra, vai ter o dia... A gente vai fazer um trabalho de morte consciente, tá? Mas isso aí vocês já vão estar lá no quarto dia, já vai estar mais fácil. A gente precisa se conectar com a morte, gente. O que é a morte? Falta isso. Todo mundo foge da morte. E ainda aprender a apoiar a pessoa quando as pessoas chegam nesse momento também. Todo mundo foge. A pessoa está naquele momento que encerrou o período dela aqui, tal. Precisa de alguém do lado dela que tenha esse preparo, né? E a gente vai passar por essa experiência e ver o que eu estou criando, como que eu libero isso, como eu olho para a morte. E ela existe dessa forma como eu estou pensando? Então a gente vai fazer um trabalho, tá? Vamos fazer um trabalho de sonhos conscientes também. Vamos fazer um trabalho de despertar do corpo, né? E o último dia é um dia fechado, a gente fecha com um ciclo de cura, né, do grupo. Também é um método do Avirai, mestre em meditação israelita. Eu aprendi a meditar com ele, olha, eu demorei para conseguir a meditar, né? E daí nós vamos falar o que é meditação. Meditação é silêncio, né? É conseguir paz na mente, paz no coração, parar com esse barulho todo louco que a gente traz no dia a dia. Essa é a ideia. E num retiro você consegue. Bom, gente, aqui a gente coloca o PDF lá, tá? Com essas informações, eu falei só por cima. E também a gente está disponível, eu, Alexandre, a Fábia aqui, tá? Fala com a gente, pergunta o que se precisar. Como a Fábia disse, diga sim. O restante a gente ajuda vocês a chegarem lá. Aqui, eu não sei se eu falei o valor da pousada, né, gente? Não lembro, mas a pousada também o valor é bem acessível, né? Deixa eu olhar aqui. E eles parcelam também, tá? 2.100, 6 diárias, e 3 diárias é 1.200, tá? Mas tá com tudo incluso, toda a alimentação, uso das banheiras, né? Toalhas, tudo incluso, tá, gente? O fogo. Não é fácil alimentar fogo todos os dias, tá? Então, e eles são os amores, já conhecem a gente também. Então, eles não é você não vai estar também. A pousada é exclusiva para nós. Então, não vai estar um monte de gente andando no meio né? Vai estar só a gente lá. A gente vai poder fazer o que quiser, como quiser. Eu acho que é isso. Vai ter música, vai ter risada, vai ter brincadeira, vai ter passeio, vai ter de tudo, gente. E vou falar para vocês, a maior parte é brincando e rindo, tá? Tem muita alegria. Não é? Porque a alegria é o nível de vibração mais alto que tem e cura tudo. Mas eu só consigo estar alegre se eu estou livre das dores, do medo, né? Então, a gente não vai ficar alegre para resolver, a gente vai resolver as coisas para soltar a alegria, né? A inocência, a criança, a leveza, conectar com a criança, né? Que Jesus falou, né? Só vamos, quem que vai alcançar o céu? Se nós formos como crianças. E, na verdade, a gente é criança. Não existe esse negócio de velho, de novo, de jovem. Isso é o corpo, ele vai criando. Mas a nossa alma é criança, a nossa alma é inocente. A gente libera a criança ferida para a criança alegre lá. A gente libera nossas crianças lá, né? Isso aí.
Tadinhas, estão lá, né, presas. A ideia é sermos criança novamente. A gente vai lá, olha elas, acolhe e diz agora podemos crescer. E daí tudo se torna mais leve. É isso. Acho que é isso, né, gente? Esqueci alguma coisa? Eu vou colocar um vídeo que autorizaram, olha, vou pôr lá no do retiro, tá, gente? Que autorizaram, que teve uma aula, nem aula, sábado, um encontro especial do Dia das Mães. A gente fez uma meditação para a Mãe Divina, uma conexão com a Mãe Divina, e depois a gente atendeu uma mãe que estava ali no grupo online, né? A gente acompanhou ela, né? Acolheu ela com a respiração. Foi um trabalho incrível, tá? Então, ela permitiu que seja compartilhado para vocês verem o poder da respiração. Isso online. Então, a gente vai colocar lá para vocês, para vocês, no grupo, para vocês conhecerem um pouquinho. E também vou logo montar aí um vídeo com um pouco de tudo que acontece lá, tá? No retiro, para vocês verem também. Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar algo, contribuir de alguma forma? Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Eva Maria, conhecida como Maria, e na verdade eu sou universalista, sou uma espírita universalista. Trabalho também com terapia de cura psíquica, com os alunos, com pessoas, e me considero yoga desde criança. Desde criança eu já fazia meditação, minha mãe falava que eu era louca. Eu me via na Índia, sabe? Eu desdobrava desde pequeno, e transportava. Minha mãe me chamava de bruxa por conta disso, mas eu nunca liguei, eu sempre procurei esse livro na minha caminhada, né? E aí, quando foi agora, esses dias, a Regina, que frequenta aqui o Renascimento, falou, né, do Renascimento, e eu fiquei assim, eu me senti dentro do Renascimento, não sei por quê. Eu nem sabia que tinha alguma ligação com yoga, sabe? Com meditação, que é uma coisa que eu gosto de fazer todo dia. Maria, você já é uma das nossas. Graças a Deus. E aí eu fiquei muito feliz, eu falei para ela assim, nossa, parece que eu já me sinto dentro do grupo, entendeu? Aí ela me passou o link, né? E eu fiz questão de entrar já hoje, assim, sem saber como que é, como é que funciona, né? Mas eu estou, assim, pelo que vocês colocaram aqui, viu, Alexandre? Eu também sou da linha da natureza, fiz pós-graduação, mestrado em meio ambiente, cura psíquica, dentro da linha do meio ambiente, para levar meus alunos, levar a consciência da sustentabilidade, né? E eu sou muito dessa consciência que você trabalha, eu gosto muito de tudo isso aí. E eu quero agradecer por vocês estarem me acolhendo aqui. Que fofura, né, gente? Essa realmente é das nossas. Seja muito bem-vinda, querida, muito bem-vinda. Muito Muito obrigada. bacana a sua jornada. Vai ser muito bom poder compartilhar ainda mais com você nesses dias. E a Vanilda sempre fala, quem tem que estar aqui chega até nós. Teve um outro grupo que veio numa live e apareceu a Raquel, uma moça, assim, uma mulher incrível. Maria, você já é uma das nossas e eu já te vejo, já quero te dar um abraço lá no retiro. Vou fazer o possível para mim ir. Não tenho certeza se vai dar para ir agora, mas vamos fazer o possível. Vamos ver como que vai ser até lá, né? Aí a gente se organiza para ir. Tem bastante tempo, né? Daí vem com a Antônia que te convidou? Foi a Regina. A Regina. Ana. Ela já está no grupo com vocês já. Sim. Já. Se você quiser vir fazer parte do grupo de online, pode vir, tá? Aqui não tem isso, não. Aqui a coisa acontece assim mesmo, desse jeito. Tá chegando mais um aluno novo aí essa semana, porque não é nem curso, sabe? Eu vou contar o segredo aqui, Mariana.
É um jeito É que um a gente reencontro, é um reencontro. É um jeito que a gente achou de se encontrar ali e se apoiar e se reconhecer, sabe? Não Então, é um curso, ele é um, sei lá, não tem como descrever. Por isso que eu fiquei. No primeiro dia, Maria, que eu fui com a Vanilda, ela perguntou: o que você está fazendo? O que que se traz? O que que se quer aqui? Eu falei: eu sou renascedora. Ela falou: você é? Sim. Eu falei: nossa. E ela me deixou falar, porque eu falo muito. E hoje eu sou uma renascedora, né? Sou uma renascedora, eu falo, eu sou uma renascedora master, porque eu estou há 3 anos aqui, eu estou no terceiro curso, e cada curso para mim é diferente. Ele é a teoria é a mesma, mas as experiências. Nossa, a Maria, ela foi enviada para a gente, ela chegou até nós por. Maria, que bom você aqui, que linda ver você aqui. Acho que eu vim por sintonia, né? Por sincronicidade. acho que Babaji te trouxe, tá, Maria? Conheço bem ele. Se você é da yoga, eu conheço bem ele. Ele gosta disso. É uma mestrinha, né, gente? Ai, a gente precisa de Sim. ajuda, Maria. Que bom que você chegou. Obrigada por ter você no coração. Om Namah Shivaya. Seja Qual bem-vindo. cidade que você está em Brasília? Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oh, Aí, muito bom. Estou querendo voltar para Goiás, porque eu já morei 5 anos lá em Goiânia, né? Eu vim para cá para ficar um mês para ajudar minha família e não voltei até hoje. Já tem anos que eu estou aqui, agora eu me aposentei. Agora eu vou cumprir o meu propósito de voltar e desenvolver meus projetos que eu tenho vontade de fazer lá, sabe? nossa, que presente. Valeu. Acho que a gente vai sequestrar você, tá, Maria? Eles... né? Se ela vier aqui para o sul, vamos sequestrar ela. Sul aí. No sul é onde? Em Curitiba? Vocês moram aí pro lado de Curitiba? Sim, a gente mora em Curitiba. E o evento vai ser em Santa Catarina, mas aqui pertinho, é São Francisco do Sul. Santa Catarina, fui muito em Camboriú. Ah, Participar das férias, né, do meu marido, nossas férias de escola. A gente ia só para Camboriú. 10 anos indo para Camboriú. Eu é, morei em Itapema e eu nasci em Florianópolis. Mas eu sou Olha, do mundo, eu sou do mundo. eu ia muito lá para Itapema, Florianópolis, porque Camboriú é tudo. A gente pegava o carro e ia passeando cada dia para um lugar. Eu gosto demais daí do sul. aí. Então é isso Então aí. é isso. Tá frio aí? Aí tá frio? Tá frio. Tá bem frio, tá bem frio aqui. Ah, é? É, você tá de boinazinha, de blusinha. Aqui ontem estava 3 graus. O É, Paraguai tá frio, gente. Hoje estava 6 graus aqui, e aqui é 40 graus também, né? É, é verdade. é bom conserva, gente. Frio é bom que É, conserva. Os yogis gostam, né? Do frio, é. É, verdade. É um test drive dos Himalaias. dos Himalaias. Ano que vem a gente vai para os Himalaias de novo. Vamos. Tá bom, Maria. Então seja bem-vinda e conta pra gente o que precisa. Venha, venha que vai ser acolhida. Né? Não deixa para a próxima, Vocês são os amores. querida. Você É também, sério. Maravilha. fofura. É isso aí. E aí, Priscila? Alguma dúvida? Tudo certo? Dá um oi aí, essa simpatia. Oi, gente. Estão me ouvindo? Sim? Yeah. Certo. Cheguei um pouquinho antes que não foram na aula, geralmente eu dou aula até umas 8, e aí eu consegui pegar um pouquinho depois. Eu lembrei, eu falei, acho que está sendo terça, né? Vou entrar lá, porque depois eu acabo vendo a aula em algum momento, então se está online eu já vou me adiantar, né? E aí eu entrei aqui para escutar, assim, um pouco do retiro, né? Um sonho. Para mim isso é um sonho ainda, porque a realidade material está bem restrita, mas nada é impossível, né? E ontem eu passei pela minha primeira sessão de renascimento, foi ontem com a Neia e a Flávia. Aí depois até fiquei sabendo que não vão ser mais 3 pessoas, que vão ser 2.
mas ontem foi com as duas, né? E foi um parto mesmo, foi um trem doido. Que eu falei, meu, por que eu não conheci isso daqui antes? Eu estou no yoga há mais de 27 anos, estava fazendo as contas esses dias. Eu sou praticante mesmo e comecei a dar aula muito cedo. E conheço pouco, né? Mas o pouco que eu conheço já é muito. E eu sei que respirar é tudo da minha vida. Se não fosse a respiração, já tinha empacotado. Agora, descobrir que você pode se libertar literalmente através dessa condição que o renascimento dá, que de você deitar e respirar e ali as coisas acontecerem, eu nunca tinha vivenciado, não. E eu estou, assim, até um pouco brava. Porque eu não conheci antes. Eu fiquei, tanto sofrimento aqui, sendo que eu já poderia estar respirando já em tudo isso, né? Ai, que droga, caramba, poxa, fiquei mesmo assim, indagando, né? Mas, como disse Maria, estou aqui, cheguei, eu também cheguei sem saber que ia chegar, e estou desbravando cada encontro com muita agitação ao meu lado, porque eu tenho uma criança felina, meu filho é um felino de Sírios, é um ser felino, eu fiquei sabendo, então ele não para, ele anda de 4 patas, então olha que eu acho que está vindo um leão do meu lado, então não é fácil, mas eu estou aqui, tudo à minha volta, e eu, vamos lá, respirando e alçando este novo voo que o universo de Deus está trazendo através desse pessoal, dessa técnica. Eu estou muito feliz mesmo. E eu acho que as palavras, elas nem conseguem me explicar, de verdade. O quanto eu estou satisfeita e agradecida. E um pouco chateada por ter conhecido só agora. Vocês estão com o microfone fechado? Tá falhando um pouquinho aí a tua... Você agora é uma respiratoriana. Ah, sim, agora eu ouvi. Que você é uma respiratoriana. Outra coisa também que chamam é consciência prânica. É consciência prânica também o nome que é dado. As pessoas que, por exemplo, vivem de... Tá travando aí para vocês? O meu? Acho que é dela, né? Que tá travando? Dela. Também chamam de consciência prânica, tá, gente? Aqueles que vivem... Isso. Aqueles que vivem de luz, que chamam, que não precisa de comida e usa a respiração. O nome é consciência prânica ou respiratoriana. Então, e nós somos respiratorianos, embora a gente não coma ainda, mas a gente usa a respiração para nos abastecermos de energia, nos curarmos, né? Então, isso é também consciência prânica, que é isso aí. São maravilhosos, muita gratidão, só tenho a agradecer mesmo. Só agradecer, não tem uma palavra mais que definir isso. E aí eu quero me juntar nesse clube do amor, né? Porque falar de amor é muito fácil, agora o ser amor que é a grande questão, né? Porque o ser amor é quando a gente é colocado à prova determinadas situações que te tiraria totalmente do equilíbrio, e aí você vai saber o que tem dentro de você, diante daquela situação. Como disse Fábia, dentro da tempestade lá, do que aconteceu, que ela ficou parada, né? Eu vou sempre mencionar o nome de São Miguel Arcanjo, porque ele é o meu mestre hoje, eu escuto ele, né? Já há 7 anos, e ele fala isso mesmo. Quando eu digo que Ivanilda está falando a verdade, é porque eu escuto São Miguel Arcanjo.
São Miguel Arcanjo é a fonte, junto com ele, só que realmente é da fonte. E o que ela vai falando, eu falo, meu, é da fonte, ela está falando a verdade, porque eu já escutei isso deles. Então, ela só está escutando dela, ela tá só reproduzindo o que é a verdade, porque a verdade ela é uma só, né? A verdade é uma só, e a gente às vezes acha umas outras formas, mas se você se conecta com ela é uma só. Não, mas a verdade, ela tem uma linguagem muito similar, ela é a mesma linguagem. Quando é da verdade, quando é mesmo da fonte, ela é uma linguagem. É como se você tivesse, alguém está falando a minha língua, sabe? Por mais que eu esteja ainda errando, que eu tenha as minhas sombras, né, os meus medos, vocês falaram de medo aí, nossa, eu preciso me libertar de tudo isso, porque quando o dilúvio vier para todos, quem vai sentar, rezar e respirar? Vamos contar nos dedos. Quem que vai ter essa capacidade quando a rebordosa toda no planeta precisar acontecer? A gente veio nessa época, nós vamos passar por isso, não está lá na frente, não. Então, quem que vai sentar e respirar com tudo isso? Então, por isso que eu fiquei pensando, poxa vida, ainda bem que chegou o renascimento, mas já podia estar um pouco mais adiantada. Eu já acho que não faria igual Fábia. Eu já acho que eu já ia me estribuchar toda ali junto com todo mundo, né? Então, esse E era exemplo que ela deu, correria, era desespero, e daí, assim, invadiram o nosso negócio e eu só sentei e respirei. Pronto. Me senti olha, aí, acolhida, me senti... Gente, desculpa atrapalhar ali. Eu preciso ir indo, que o horário já esticou bastante, mas eu já vou tendo que ir saindo, deixar vocês terminando, então. Tá bom. Mas aquele negócio de volta, estendendo o convite para todo mundo. Espero que esse retiro vai ser muito fantástico. Já tem muitas experiências aqui sendo compartilhadas, e a gente vai ter muito mais experiências a serem praticadas e compartilhadas também. Gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão a todos que vão ver também depois, e um bom final de live aí também para vocês, tá? Boa noite aí a todos. Boa vocês noite. são pessoas Boa noite. maravilhosas. Boa noite, Alexandre. Tchau, tchau. Boa noite. Você é prazer. É isso aí, gente, maravilhoso, né? Então, quero chegar no seu nível, Fábia, no nível de vocês que chegaram a já ter essa comprovação de um fenômeno e o tipo de comportamento que você vai ter diante do fenômeno, porque eu acho que esse é um exemplo de um estado seu de consciência e evolução que você alcançou, né? Eu estou dizendo isso porque Mãe Maria fala isso para a gente. Ela fala, meus filhos, vocês serão provados, mesmo na calma, na serenidade e no amor. Só vai vencer quem estiver nesse lugar, e na inocência, puros, na alma, como Vanilda também falou. É assim que é o espírito quando está realmente nessa condição, né? É essa inocência, essa alegria, essa pureza, sei lá, que só as crianças podem mostrar mais assim pra gente mesmo. Gente, eu também sou de falar, desculpa. Aqui deixo mais uma vez o meu parecer e eu estaria assim agora focando nesse encontro, porque isso não estava no meu script, tá? Não estava, mas eu estarei colocando essa meta para estar lá com vocês. Já é, Priscila, a gente está te esperando, fofura. Vem trazer aí o São Miguel para estar com a gente. Vai ser a portadora dele, isso aí, tá? Eu sei que você vai. E fala comigo. De onde que você mora mesmo, Priscila? De onde você está falando? Eu sou de Xique-Xique, também igual a Antônia. Xique-Xique. É longe, né, também. Mas com avião tudo é perto. Para pegar o avião, a gente tem que pegar um ônibus para levar até o aeroporto em Salvador, e de Salvador ir
né? Então, assim, na minha realidade é muito dinheiro, porque é o dinheiro dos dois, é o dinheiro do retiro, é o dinheiro da... Mas, assim, eu não acredito no impossível. Eu não acredito no impossível, né? Então, acho que é muita riqueza no universo. Por que não me dar um pouquinho, E longe é um lugar que né? não existe, tá? Ó, gente, eu levei nos últimos anos, eu levei o retiro para a Bahia, eu levei lá em Itaparica e depois levei lá em Morro de São Paulo também. A gente teve que fazer toda aquela trajetória. Podia ter feito em Salvador, mas aconteceu que foi nesses lugares, né? E deu tudo certo. Igual o ano passado, a gente fez um retiro na Índia, no alto do Himalaia. Foi uma senhora com quase 80 anos com problemas de saúde. Eu falei, nossa, Babaji, me ajuda aí, não é eu que vou fazer nada, vai dar certo. E deu super certo. Ela conheceu a AMA, esteve lá no alto do Himalaia, tirou de letra, melhor que às vezes umas mais novas lá. Então, gente, não tem lugar mesmo para a gente chegar onde a gente precisa chegar, tá bom? E conte com a gente, comigo, com a Fábia, com a Alexandre. Tá Certeza. bom, vida? Venha mesmo. Om Namah Shivaya. Queria falar uma coisa para a Priscila. Priscila, eu estava ouvindo você falar da sua brabeza de ter demorado para conhecer agradecimento, né? Mas eu acredito muito que existe um momento certo. Tomara. E o chamamento vem com objetivo, né? A gente pode não saber o que é o objetivo desse chamamento. Para mim, para você estar aqui somente agora. Mas existe um propósito para isso. Eu acredito no propósito. E nós temos que acreditar que nós vamos ter sucesso no nosso propósito. Acreditar sempre que todo o caminho e todo o chamamento vem para nos levar a um momento maior, a um estado maior. Alegria. Isso a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo na nossa vida e nossa volta. E está sempre se perguntando por quê. Eu quero alcançar meu propósito. E a gente, Exatamente. basta a gente colocar essa certeza, né? Como diz aí a Fábia, né? Sempre colocando o otimismo, né, Fábia? Você é uma das Sim, minhas. Sempre eu digo otimista, sim. sempre sim. Verdade. É a permissão que a gente dá, né? É, Tem que ter sua permissão. Eu lembro que o exato. primeiro retiro, eu falei, Babaji, eu preciso de paciente e eu preciso de dinheiro para ir nesse retiro. Aquele mês eu atendi foi o mês que eu mais atendi e as pessoas me pagavam em dinheiro. Eu fiz assim, o meu dinheiro aqui é em Guarani, né? Eu fiz um monte de Guarani, assim, ó, uma pilha que eu troquei. Gente, se eu contar para vocês que eu tenho dinheiro daquela época até hoje guardado, que sobrou do retiro, e eu tenho até hoje para o próximo. Que Pronto? Ah, pro próximo tinha pedido para me emprestar. Então me empresta. Mas é assim. E Olha, Priscila, a Regina fez uma rifa, né? Ela fez uma rifa e eu acho que ela já vendeu quase tudo. Ela me ofereceu a rifa. Eu tenho que comprar essa É, eu rifa. colaborei com a rifa dela, eu falei, eu vou fazer porque eu gosto de você, eu gostei do jeito, me emocionou. E Maria, quando você falou, eu me arrepiei inteira. Eu fui do Centro Espírita durante 20 anos, do Centro Espírita. E aqui, hoje eu sou livre de todas as religiões, e eu nunca tive tão próximo de Deus como eu sou agora. Porque não tem nem fora nem dentro, Deus está em mim agora. Verdade. Eu também, eu penso como você. Eu dirigi 4 casas espíritas por tarefa, porque foi chamamento mesmo, né? Mas em todas as casas que eu dirigi, eu dizia para as pessoas: vocês são livres para estar aqui ou não. Vocês vieram por um propósito. Naturalmente, para atender um chamado, uma necessidade, mas vocês são livres para vocês voltarem para casa de vocês, para a religião de vocês, no momento que vocês... Ei, Bara, vira um negócio lá para mim, por favor. Mas sabe o que eu escutei? Assim, ó, eu fiquei na doutrina espírita, assim, a base foi muito boa para mim, fui de federação espírita, fui diretora, eu trabalhava de segunda a segunda. E uma coisa me dizia, tem algo além disso. Sim, verdade.
E É eu tô isso. aqui hoje. Tem algo além disso. É interessante que eu sempre tive, desde criança, eu fui para a casa espírita por rebeldia. Eu tenho um espírito revolucionário, né? De querer transformar as coisas que eu acho que não estão legal, que eu quero ajudar, eu quero contribuir. Eu sou mais no coletivo, né? Eu sou uma pessoa mais do coletivo. Agora estou começando a pensar mais em mim, porque eu acho que tem um momento que a gente precisa começar realmente a pensar também na gente. Tô Mas nessa. o espírita, para mim, é foi assim foi uma tarefa importante, mas todas essas épocas eu ia em todas as religiões pregar e cantar, porque eu canto, né? Olha aí. Eu cantava e deixava mensagem, mas nunca eu deixava a yoga, a minha meditação, os meus estudos esotéricos. Eu sempre estudei esoterismo desde novinha, teosofia, eubiose, gnose. Eu estudava de Ih, tudo. Eu estudei é 17 das filosofias nossas. religiosas. Nas 17 filosofias, eu acredito que Deus está em todo lugar, desde que você ali esteja em sincronia com Ele, Que né? signo que você é, Maria? Eu sou aquariana. Ah, 100 anos à frente. Tá aí. Eu sou aquariana. Eu tenho uma filha que é igual você, dia 14 de fevereiro. É, Quando eu conheci o Renascimento, que eu fiz o primeiro Renascimento com a Vanilda, eu fiquei impactada, que eu já fui para outras vidas, já comecei a liberar tudo. E eu cheguei e contei para minha filha, para Marina, falei, Marina, eu conheci uma técnica assim, assim, assada. Daí ela falou assim para mim, mãe, eu acho que você está viajando. Eu falei, ai, minha filha, então faz uma para ver se eu estou viajando mesmo. Daí ela fez. Daí ela veio e falou, mãe, acho que quem está viajando agora sou eu. Porque que coisa mais incrível, mãe. E hoje ela acessa, ela é aluna da Vanilda aí no Renascimento, e ela acessa coisas. Daí quando ela me conta, eu falei, Marina, acho que quem está viajando agora é você, porque ela vai muito além de mim. Muito, muito, muito. Então, que bom, uma aquariana aí, que legal. Vanilda, aquariana. depois você corta lá, porque já virou um. Sim. Gente, muito bom, né? A gente. Bom, a Maria vai vir, né? A gente vai Vai, encerrando aqui a gravação, mas sim, eu vou é continuar. isso aí.